Sua visão sobre Israel revela o seu nível espiritual. Pessoal, o tema de hoje está imperdível. Acho que esse vídeo pode ser um dos mais importantes até agora. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e vou ter o prazer de te ensinar um grande segredo hoje. Bora pro vídeo. Já faz algum tempo que eu tenho ensinado e mostrado aqui nesse canal a necessidade de restaurar a pregação dos textos bíblicos. E não são raras as vezes que alguns colegas teólogos me contatam para discordar do que apresentamos aqui. Muitos deles bem mais capacitados do que eu, com títulos acadêmicos e alguns até com doutorado em áreas específicas da teologia. Homens e mulheres inteligentíssimos, mas que não conseguem compreender coisas tão básicas e claras do evangelho que nos salvou. Daí eu me sinto inclinado a pensar que eles só entenderão quando o Eterno os quiser esclarecer. Mas se todos pensam ter a verdade bíblica, como saber quem está certo? Os católicos pensam ter a verdade bíblica por serem a igreja cristã mais antiga. Arrogam para si até o título de filha de Pedro, uma vez que ele teria sido o primeiro papa. Os protestantes, por sua vez, afirmam estar com a verdade uma vez que a teologia da Reforma reestabeleceu a compreensão correta da salvação pela graça. Os pentecostais pensam estar na verdade, pois segundo eles foram batizados pelo fogo do Espírito Santo, enquanto os outros crentes, sem esse tal batismo, permanecem na tradição morta da letra. E você? Em qual dessas linhas teológicas você se enquadra? Qual delas você professa? Não que eu queira te decepcionar, mas todas elas estão dentro da mesma caixa. Não estou dizendo que todas são iguais, pelo contrário, uma é mais diferente que a outra. Mas todas afirmam ser fiéis a Jesus, o Messias, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, e no entanto, cada uma possui uma fé diferente. Crê em uma teologia própria. Mas de onde vem isso, pessoal? Digo, além dos fatos históricos e dos desdobramentos da história da igreja cristã, qual é a origem de tanta divisão e diferentes compreensões de fé? A visão sobre Israel. Que impacto poderoso essa compreensão tem na vida de fé? A visão, o entendimento, a compreensão que você tem sobre a nação de Israel vai definir a sua teologia, sua fé, suas crenças e, por fim, seu nível espiritual. Como assim, Daniel? O que eu penso sobre a nação de Israel pode definir o meu nível espiritual e a minha fé? Sim, e eu vou te provar. A primeira pergunta que devemos fazer é: como você chegou até a fé? Como você se converteu? Provavelmente não foi olhando para o espelho e ouviu uma voz ou através de um sonho. Não que isso seja impossível, mas provavelmente alguém pregou para você. Alguém gastou tempo te apresentando os argumentos da fé. Alguém te apresentou a Bíblia e você foi convencido que era um pecador e que precisava de salvação. E provavelmente, depois disso, você passou a frequentar uma igreja e começou a ser doutrinado. Isso mesmo. A primeira coisa que aprendemos após reconhecermos quão pecadores somos e aprender que Yeshua HaMashiach é o nosso Salvador é como nos portar. O que fazer ou deixar de fazer. E é aqui que o nosso argumento começa a fazer sentido. Veja só, quando alguém te apresentou Jesus, ele também te apresentou uma doutrina, uma maneira de viver, regras, direitos e deveres que acompanham a conversão. Essa doutrina também tem uma raiz. Ela não se formou do nada. Ela é o resultado da visão que os seus idealizadores têm sobre Israel. E não sou eu quem está afirmando isso. Biblicamente, toda conversão ao Deus Criador tem a ver com a visão que se tem do próprio povo de Israel. Quem se convertia a Deus na antiguidade estava confessando que os deuses das demais nações não eram verdadeiros, mas o Deus de Israel sim. Estavam declarando que o Deus Criador, o soberano, o Rei dos Reis, era o Deus de Noé, de Abraão e de Moisés. E os relatos afirmam que eles tinham tudo em comum. Ninguém considerava nada seu, mas tudo em comum. Os costumes passaram a ser os mesmos, o tipo de alimentação, a maneira de orar, tudo em comum.
Daí os anos se passam e você já sabe a história. Mas o importante aqui é perceber que em algum momento a coisa mudou radicalmente. A fonte da mudança tem tudo a ver com a visão que os nossos professores tiveram sobre o povo de Israel. E eu achei esse assunto detalhadamente no livro O Deus de Israel e a Teologia Cristã, do Kendall Solin. Ele conseguiu definir essa mudança a partir de 3 tipos de visões diferentes a respeito de Israel. E ele chamou isso de supersessionismo. A primeira delas é um tipo de supersessionismo punitivo, ou radical. Nessa visão, Israel, por causa da sua incredulidade em relação a Yeshua, rejeitando-o como Messias, também foi rejeitado definitivamente por Deus e substituído pela igreja cristã. Todas as promessas, as alianças, as bênçãos deixaram de ser de Israel e passaram a ser do novo povo de Deus, a igreja cristã. Na segunda visão está o supersessionismo econômico. Essa doutrina ensina que o povo de Israel teve um papel fundamental na história, que foi o povo escolhido para dar o Messias ao mundo, mas que depois disso, uma vez tendo cumprido seu papel, agora é uma nação como as demais, que não tem mais nada de especial ou diferente das demais nações. E no terceiro caso, ou na terceira visão sobre Israel, está o supersessionismo estrutural. Esse aqui é um caso clássico na atualidade. Veja só, nessa doutrina, os judeus são o povo de Deus, ainda tem alguma coisa aí que eles vão resolver com Deus num futuro, mas que eles não têm nada a ver com a igreja e que os primeiros escritos, as leis de Deus, como nós conhecemos o Antigo Testamento, não tem nenhuma relevância para os cristãos na atualidade. Eles separam a lei de Deus e a lei de Cristo. É muito comum você escutar alguém que foi doutrinado por essa visão dizer: eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você já ouviu essa expressão, não é mesmo? Pois é, pessoal. Durante mais de 1500 anos, nós fomos doutrinados por algum nível de supersessionismo. O evangelho que nos foi apresentado nesses 1500 anos já está incompleto. Ah, Daniel, então você está dizendo que quem foi evangelizado assim não foi salvo? Não é isso que eu estou dizendo. A salvação é obra única e exclusiva do Criador. Sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu estou afirmando aqui é que falta plenitude. Lembra da afirmação que abriu o nosso tema? Sua visão sobre Israel revela o seu nível espiritual. Plenitude, pessoal. Para ter plenitude espiritual, uma vida cristã completa, é imprescindível que a sua visão em relação a Israel esteja correta. Do contrário, você não desenvolverá a sua salvação de maneira satisfatória. Mais uma vez eu vou te lembrar a regra de ouro aqui do canal, hein? O texto bíblico é a única autoridade para nos ensinar. Tradições, comentários bíblicos, achados arqueológicos, opinião de teólogos, inclusive a minha, tudo isso pode ser usado se estiver de acordo com a Bíblia, mas a palavra final é e sempre será o texto bíblico. Então veja comigo a comprovação bíblica de tudo isso que eu te mostrei até agora. Obedeçam às leis de Deus e os seus mandamentos, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que vocês têm. Ao ouvir todos estes decretos, os povos dirão: em verdade, essas pessoas são sábios e inteligentes. Feliz é o homem que não se aconselha com os ímpios, mas tem prazer na lei do Eterno e aprende a sua lei de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua Torá, a tua lei, e luz para o meu caminho. Felizes os que praticam as leis do Senhor. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Guardo no coração a tua lei para não pecar contra ti. Ah, Daniel, todos esses textos aí que você citou estão no Velho Testamento. É mesmo? Então veja esses aqui. Tudo o que os fariseus lhes ordenarem, façam, mas não como eles fazem, pois dizem e não fazem. Como foi que te ensinaram mesmo? Fariseu? Ixi, isso é coisa de religioso hipócrita. É, meu irmão, Jesus ensinou exatamente o contrário.
Façam o que os fariseus estão ensinando, mas não da maneira que eles fazem, porque a maneira não é coerente com o ensino. Mas a justiça de vocês tem que exceder, ser maior que a dos fariseus. Senão vocês não entrarão no reino dos céus. O próprio Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, disse isso para você. Tá vendo quanto nós aprendemos errado? Veja só o que o Rabino Shaul, o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, nos ensinou a respeito da salvação. Por acaso Deus rejeitou a Israel, seu povo? De modo algum, Deus não rejeitou o seu povo. Vocês foram enxertados em Israel, nas promessas, nas alianças, foram aproximados da nação de Israel. E vocês aqui é a igreja cristã, eu e você. A teologia da substituição ou supersessionismo, seja ele punitivo, econômico ou estrutural, não é bíblico. E se não é bíblico, é outro evangelho. E se alguém vos apresentar outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Isso mesmo, pessoal, maldito. Essa teologia que anula Israel como povo de Deus, que abandona os escritos antigos e a importância dos mandamentos do Eterno, é uma teologia maldita. Porque ela aparenta salvar o pecador, mas na verdade ela engana a quem estava procurando seguir corretamente a Deus e o mantém na escuridão como um cego. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Timóteo, permaneça no que você foi ensinado, sabendo de quem você aprendeu. Ou seja, permanece no que eu, apóstolo Paulo, Rabino Shaul, tenho te ensinado, Timóteo. Porque você sabe que eu recebi isso do próprio Messias. E no que desde a infância você conhece. Qual escritura que Timóteo aprendeu desde criança? A Torá, a lei do Eterno. Paulo está dizendo, permanece, mantenha isso em seu coração, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para ensinar a justiça, para que o ser humano seja perfeito, habilitado para toda boa obra. Ou seja, pessoal, para que o ser humano saiba como fazer o bem, saiba como ser povo de Deus, a lei de Deus é o parâmetro. Sabe por que algumas pessoas hoje não têm claro o que é conversão? Porque elas não sabem qual é o padrão de Deus. Elas não foram ensinadas quais são as leis do reino que agora fazem parte. Elas conheceram o dono do trono, o rei dos reis, mas não têm ideia de como funcionam as leis desse reino. Conversão do pecado é deixar a iniquidade. E sabe o que é iniquidade? Anomia, falta de leis. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que vivem sem leis. Tá lembrado de Jesus em Mateus 7? Isso é muito sério, pessoal. Essa teologia da substituição, do abandono do Primeiro Testamento é maldita. Leva a uma vida de iniquidade, não aperfeiçoa, não desenvolve a fé. Como é que o salvo vai desenvolver a sua salvação, vai se tornar perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu, se ele não sabe quais são os mandamentos, os parâmetros do reino? Sabe por que grande parte dos cristãos não sabe o que é santificação? Porque eles foram ensinados que se santificar é orar e fazer jejum, é não assistir televisão, é não mexer no celular. De onde que tiraram isso? Vai ver o que é santificação na Bíblia, meu irmão. Tem a ver com atitude, com separação, com costumes diferentes das demais nações, com alimentação diferente, com festas diferentes, com famílias diferentes. É, pessoal, tem muito a ser restaurado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Percebeu que todos esses textos que eu citei são do Segundo Testamento? Palavras dos apóstolos e do próprio Yeshua HaMashiach. A lei de Deus é eterna. Não se deixe enganar por essa teologia que abandona o Primeiro Testamento, que ensina que a lei de Deus não é para os cristãos, que nós não temos nada a ver com Israel. Isso é mentira.
nós somos enxertados, aproximados à nação de Israel. Nós somos feitos povo de Deus pela fé em Yeshua HaMashiach. Eu tenho feito aqui o meu trabalho como evangelista. Assim como Timóteo, eu tomei para mim o conselho do Rabino Shaul, o nosso apóstolo Paulo. Permanece nas sagradas letras e no que eu ensinei a você. Evangelho pleno, completo, é o que te mostra o Salvador e te ensina o que é permitido e o que é proibido dentro do reino que agora você faz parte. Evangelho sem lei não é evangelho, é anarquia. Quer saber mais sobre isso? Assista também os estudos maravilhosos no canal Ensinando de Sião aqui no YouTube. O rabino messiânico Marcelo Guimarães e o seu filho, o professor Mateus Andona, juntamente com toda a sua equipe, têm um vasto material sobre a restauração das raízes da fé. Nos ajude nessa tarefa. Apresente esse canal para alguém, compartilhe esse vídeo e, se desejar, escreva para ensinandodaarca@gmail.com e me diga de onde você está nos assistindo. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Shalom.